continuidade ao nosso conteúdo. Hoje eu vou falar um pouco sobre coesão e coerência. Eu vou explicar o que são, tá? Dar alguns exemplos e como elas aparecem no Enem, tá bom? Esses termos, às vezes, eu esqueci o termo que eu iria usar agora, pode assustar as pessoas, mas assim, quando a gente compreende o que são, né, a coesão e a coerência, é muito mais claro. A gente consegue até colocar isso em prática, eu digo, tá? Essa é uma das competências que aparece no Enem, tá? Conforme eu apresentei na aula 2, né, a aula passada. E vocês podem conferir também na matriz de redação, tá? Aqui eu vou dar uma explicada na matéria em si, e depois eu irei relacioná-la com a redação do Enem, tá? Meu foco aqui é a redação do Enem, tá bom? Bom, vamos lá. Vou abrir aqui o slide, dar uma travada, mas vai. Bom, como eu já disse, aula 3, coesão e coerência, tá? Vamos aprender o que cada uma quer apresentar para nós, o que temos que fazer para garantir a coesão e a coerência. E no finalzinho terá duas atividades que vocês podem me mandar para correção no e-mail, tudo bem? Deixa eu tirar a minha câmera que tá atrapalhando. Pronto, conexão. Bom, coesão. O que é coesão? O que é coerência? Bom, a coesão é a ligação harmônica entre duas partes utilizadas na gramática como forma de obter um texto claro e compreensível. A coesão, ela faz parte dos elementos que constituem essa ligação harmônica do texto. São os elementos conectivos, que são os pronomes, os sinônimos. A partir disso, que nós podemos garantir uma ligação no texto. O texto fica costurado, entre aspas, né? Uma parte se relaciona com a outra, a leitura flui e o texto fica claro e compreensível. Depois eu vou mostrar nos próximos slides cada uma dessas explicações, tá? Para ficar mais claro para vocês. Bom, a coerência, o que é? A coerência é a característica daquilo que tem lógica e coesão. Uma coisa se relaciona à outra, né? Coesão e coerência. Quando o conjunto de ideias apresenta nexo e uniformidade. Para que algo tenha coerência, este objeto precisa apresentar uma sequência que dê um sentido geral e lógico ao receptor, de forma que não haja contradições ou dúvidas acerca do assunto. Então, você tem que escrever de maneira clara para que o leitor entenda o que você quer transmitir com aquele texto, certo? Então, a coerência, ela está ligada com o sentido do texto. Se você tem um texto coerente, é claro que a leitura flui e há uma uniformidade, um entendimento claro sobre o que você quer apresentar naquele texto, tá? E elas se relacionam, a coesão e a coerência, uma faz parte da outra. Bom, a coesão é justamente uma das ferramentas que garantem a coerência do texto, através do uso dos elementos semânticos adequados para atingir essa finalidade. Esses elementos semânticos são os elementos conectivos, como eu disse já várias vezes, até nos outros vídeos sobre esses elementos, certo? A coerência consiste na característica do que tem lógica e coesão, ou seja, quando o conjunto de ideias apresenta uniformidade. Uma depende da outra para que haja essa fluidez no texto, tá? Agora eu vou começar a explicar uma por uma, porque para poder ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Porque junto também dá para entender um pouquinho, mas quando a gente explica separado fica um pouco melhor, certo? Bom, aqui tem um exemplo de uma tira de coerência, tá? Coerência é a construção do sentido.
A falta de coerência fica clara quando o leitor não é capaz de perceber de que modo as informações apresentadas em um texto se articulam. Vamos ver um exemplo nessa tira, tá? Ei, Charlie, são 8 horas. Sabe onde seu cão está? Como assim? Ele está na cozinha da Marcy, bebendo chopp. Toda noite ele faz isso. O que pretende fazer? Não estou te ouvindo. Está muito escuro lá fora. O que relaciona ouvir com a condição de que lá fora está escuro? Não é porque está escuro que a gente não ouve, certo? A gente não vê quando está escuro, não que a gente não ouça o que a outra pessoa quer falar com a gente. E aqui tem uma explicaçãozinha. Depois de receber uma preocupante informação sobre seu cachorro e ser indagado sobre o que pretende fazer a respeito, Charlie, sem saber o que dizer, dá uma resposta absurda. Não estou te ouvindo, está muito escuro lá fora. Às vezes, esse desvio mesmo de fala tem um propósito. Ele ficou envergonhado que o cachorro estava lá bebendo chopp. Aí, para ele dar uma disfarçada, ele usou esse elemento. Ficou uma fala incoerente. Porque, como assim? Está escuro e eu não consigo ouvir? Não faz sentido, não tem sentido. Quando algo está incoerente, está sem sentido, não faz sentido, certo? E tudo que a gente escreve, tudo que a gente fala tem que ter um sentido, tá? O interlocutor tem que entender o que você quer transmitir com aquela mensagem. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima. Aqui é uma explicação. Vamos lá. Ao ler a tira, fica evidente que Charlie pretende estabelecer uma relação causal entre não ouvir e estar escuro. Porém, tal relação não faz sentido, é incoerente. Quando avaliamos a coerência de um texto, o que fazemos é investigar se correspondem, de fato, a relações possíveis entre as ideias apresentadas. Para construir um texto coerente, portanto, precisamos garantir que a articulação entre as ideias seja estabelecida de modo adequado. Então, como vocês podem perceber, a coesão sempre está presente, né? Os elementos que constituem a coerência do texto são originados da coesão, certo? Então, para que garanta essa articulação correta do texto, nós temos que observar as tabelas dos conectivos, os pronomes, etc. Eu vou apresentar tudo isso nos próximos slides, tá? Vou cair, isso só trava o slide. Bom, esse texto é muito bom para a gente poder entender o que é a coerência. É muito bom mesmo. Eu gosto muito dele. Quando eu li, eu fiquei bem indignada, mas, assim, tem todo sentido para que possamos entender a importância da coerência. Bom, vamos ler esse texto. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, um motorista que vinha em alta velocidade perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes. Correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou até a calçada, parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim salvou-lhe a vida. Aí uma pergunta que a gente faz: se o menino era tão fraco, como é que ele conseguiu carregar um homem tão corpulento? É daí que vem a falta de sentido, certo? É como se você estivesse contrariando uma coisa, né? O menino é tão fraco que ele não consegue nem carregar a cesta de amendoim. Aí acontece um acidente, ele precisa salvar a vida de uma pessoa, né? E ele consegue carregar um corpo corpulento, um corpo forte, né, no caso.
e leva até para o hospital. Como ele consegue? Sendo que no começo do texto a gente viu que o menino é magro, né? E não dá conta nem de carregar a cesta. Essa é a falta de coerência. Esse é um texto totalmente incoerente. Uma hora é falado uma coisa, outra hora causa uma confusão no leitor. A gente fica assim, né? Como assim? Não entendi. É essa reação em que os corretores têm quando falta essa coerência, falta esse sentido no texto, tá? Bom, segundo Platão e Fiorinho, eu falei que eu ia mostrar o livro, eu esqueci, me perdoem, tá? Depois eu pego e mostro para vocês, tá? Bom, coerência deve ser entendida como unidade do texto. Um texto coerente é um conjunto harmônico em que todas as partes se encaixam de maneira complementar, de modo que não haja nada destoante, nada ilógico, nada contraditório, nada desconexo. No texto coerente não há nenhuma parte que não se solidarize com as demais. Tudo que eu falei até agora, essa contradição causa incoerência, essa coisa que não é lógica, que não faz sentido, e não está conectada com o que você quer transparecer ao seu texto. Não tem sentido, não tem coerência, é incoerente e não dá um entendimento ao leitor. Bom, e no Enem, como isso é observado? A gente viu os exemplos nos textos, né? Que a gente encontra nos livros didáticos. Eu peguei esses exemplos nos livros didáticos, tá? E mas e no Enem, como que a gente observa isso? Como é que a gente garante a coerência do nosso texto? Bom, para alcançar a coerência textual na redação do Enem e assim atingir uma boa nota, né, que ela vale uma competência 3, né, ou 4, não estou lembrada agora, você deve ficar atento aos principais elementos que conferem clareza à escrita. Uma boa redação precisa, antes de tudo, precisa e deve fazer sentido. Tem que ter sentido, gente. Não adianta a gente começar a escrever uma coisa e depois começar a escrever outra que não se relaciona com aquilo. E aí, como que fica? Qual que é o sentido que vai trazer ao leitor? Nenhum, vai ficar confuso, sabe? Um texto confuso que você lê e não entende nada. Esse tipo de texto que eles querem ver, certo? Se você, por descuido ou desconhecimento, abrir mão dessa premissa, certamente seu texto ficará prejudicado. Muito, como eu já disse, né? Muitos alunos não atingem essa competência. Muitas competências também, né? Outras. E é por conta da falta de conhecimento, a falta de conhecimento que vem da escola, né? Por resultado do ensino público. Muitas escolas não garantem que o aluno atinja todas essas competências do Enem. E muitas escolas também não apresentam nem o texto do Enem, nem a redação do Enem. Então, muitos alunos ficam perdidos, não sabem, assim, o que tem que ser feito, tá? Por isso que sempre a gente observa na matriz do Enem que isso tem que vir da escola, certo? Mas muitas vezes não acontece, tá? Bom, antes de começar a escrever um texto, responda as seguintes perguntas. Qual é a finalidade do texto? Por que a gente escreve uma redação? Qual que é a finalidade da redação do Enem? A finalidade é que nós atinjamos uma nota alta para que possamos entrar em uma universidade, né? Além das outras provas. Mas, assim, a finalidade do texto do Enem é que você escreva um texto de caráter dissertativo argumentativo, apresente a sua ideia, a sua tese, certo? Argumente, coloque sua opinião e de modo coerente, certo? E apresente uma proposta de intervenção. Essa é a finalidade do texto do Enem, tá? Qual é o assunto? O assunto depende do tema, certo? Dependendo do tema, você pode escolher a tese que você achar melhor e desenvolver o seu texto. Quem é o leitor do meu texto? No caso do Enem, será o corretor do seu texto, o leitor, né? Ele que vai atribuir uma nota ao seu texto, à sua redação,
e depois você ficará sabendo como é que você foi na prova. Qual tipo textual devo escolher? No Enem, a prosa, né? O texto dissertativo argumentativo. Tem que ser esse tipo de texto, tá? Na matriz do Enem, você deve escrever esse tipo de texto, certo? Bom, aqui o que você deve fazer para garantir um pouco dessa coerência no seu texto, tá? Bom, argumentos coerentes. O que é isso? É o princípio da não contradição, certo? Você deve usar argumentos que existam, como eu já disse, que garantem o sentido do seu texto, que relacione com a sua ideia, a sua opinião, certo? E que garanta também a coerência no final, para que o leitor consiga observar o que você quer transmitir com aquele conteúdo e que ele possa entender e relacionar com o tempo, tá? Bom, evitem a repetição de ideias, o princípio da não tautologia. Repetir muito termo causa uma confusão, às vezes. E aí você pode fazer uma troca, certo? Por sinônimos, por pronomes. Eu vou apresentar nos próximos slides também, tá? Bom, informações relevantes. Princípio da relevância. Você deve escrever o que é essencial ao texto, tá? Você deve seguir a estruturação e escrever apenas o que você acha que vai convencer o leitor de acreditar, entre aspas, né, no seu ponto de vista, bom? Bom, essas informações devem estabelecer uma relação dialógica ao longo do texto. Caso contrário, serão apenas ideias deslocadas e desarticuladas dentro de sua redação. Você deve articular uma coisa com a outra, senão fica aquelas frases soltas, parágrafos soltos, que não tem sentido com os outros parágrafos, que causa uma confusão mesmo quando o corretor vai avaliar a sua redação. Se na fala você obedece a padrões mentais que norteiam o discurso oral, fazendo com que ele seja inteligível para seu interlocutor, o mesmo deve acontecer na escrita. Por exemplo, em uma conversa, a gente vai querer contar para alguém sobre alguma coisa que aconteceu. A gente vai pensar em elementos que constituam a nossa fala para que a pessoa entenda. Porque se ela não entender, o que adianta você falar para ela, né? Então, você deve pensar também na hora de escrever. Toda vez que você for escrever uma redação, leia ela. Se você leu ela e não entendeu algumas partes, é porque alguma coisa ali tá errada. Então, você deve voltar e observar o que você não entendeu. Porque imagina, se você leu e não entendeu, imagina o corretor, ele também não vai entender. Por isso que uma dica muito boa é leia a redação. Tem gente que não gosta de ler a redação, tipo, escreve, entrega, tá bom, pronto, agora eu vejo a nota. Mas não, leia a redação. É muito importante ler e reescrever, é extremamente importante para a evolução da sua escrita. Para isso, elabore um esquema no qual você possa colocar as ideias em seus devidos lugares, obedecendo assim ao princípio da hierarquia. As ideias mais importantes são desenvolvidas primeiro e assim sucessivamente. Além disso, outra dica muito importante para que a coerência seja preservada é reler seu texto, pois uma leitura mais cuidadosa pode detectar falhas sintáticas e semânticas que, porventura, possam comprometer os sentidos de sua redação. Foi o que eu acabei de falar para vocês lerem o texto, tá? Pode ler em voz baixa, assim, para poder perceber mesmo se o texto dá para entender, se você consegue entender o que você escreveu, tá? Bom, e a coesão? O que é a coesão textual? Bom, a coesão textual é a conexão que permite a amarração das ideias dentro de um texto, tá? Bom, a coesão, ela que garante essa estrutura do texto.
É o uso dos conectivos que vai garantir com que seu texto fique amarrado, certo? Ela consiste no uso correto de articulações gramaticais e conectivos que permitem a ligação harmoniosa entre as frases, orações, termos, períodos e parágrafos de um texto. Aqui, ó, um exemplo, tá? Com alguns termos que retomam. É sabido que o sistema do Império Romano dependia da escravidão, sobretudo para a produção agrícola. Esse sobretudo remete ao quê? Ao sistema do Império Romano. Ao invés de escrever de novo o Império Romano, usa-se o termo sobretudo. É sabido ainda que retoma ao problema que foi apresentado, a população escrava era recrutada principalmente entre prisioneiros de guerra. Em vista disso do que já foi falado no parágrafo anterior, uma coisa está se relacionando à outra. Pacificação das fronteiras fez diminuir consideravelmente a população escrava. Como é um exemplo, né? O sistema não podia prescindir da mão de obra escrava, foi necessário encontrar outra forma de manter inalterada essa população. Vocês percebem a amarração que tem nesse texto? Não tem repetição de termo. Os termos apresentados, eles substituem outros, certo? Para que não fique uma coisa repetitiva, tá? E que fique coerente. Você lê e a leitura flui. E não há uma confusão. Você consegue entender perfeitamente o que o leitor quer dizer com isso, tá? Bom, o que é coesão referencial e o que é a coesão sequencial? Bom, a primeira, que é a coesão referencial, diz respeito a termos e expressões que retomam ou antecipam ideias e palavras anteriormente utilizadas. No Enem tem especial importância no que se refere às repetições. Então, esses termos que retomam ou antecipam as ideias, os elementos anafóricos e catafóricos, eles são utilizados para que não haja essa repetição de palavras, certo? Por exemplo, eu cito, Maria gosta de carne. Bom, ela, um pronome, esse pronome faz com que eu não repita o nome Maria, certo? Por isso que é fundamental. E ele retoma o nome dela, ele retoma Maria, certo? Bom, a sequencial, já a segunda diz respeito ao uso de conectivos, conjunções, preposições, pronomes, advérbios e locuções adverbiais, que estabelecem relações lógicas entre as ideias e partes do texto. Quando feito de modo incorreto, cria um texto truncado, ou, na pior das hipóteses, incompreensível. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque, assim, a gente fica pegando no pé para que o aluno olhe a tabela de conectivos, mas a gente tem que saber quando usá-los, tá? Você tem que saber qual conectivo você vai usar, qual sentido ele vai levar no seu texto, tá? Para que eu vou usar ele, entende? Ele vai se relacionar com o que eu quero dizer aqui, entende? Não adianta eu colocar, é um exemplo básico esse, tá? Portanto, no meu primeiro parágrafo de argumentação, sendo que é o começo do meu texto. Eu vou começar a expor as minhas ideias, a expor os meus argumentos. Então, em primeiro lugar, né, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu começo com esse tipo de conectivo. O portanto, deixo para o final, para a conclusão, né? Para que eu possa amarrar o meu texto, mostrar que eu estou acabando o meu texto aqui, ó. Portanto, pronto, estou chegando no fim, eu sei que está acabando, entende? Em primeiro lugar, eu sei que está começando, certo? Que o escritor vai me mostrar algumas ideias, tá bom? Bom, como eu disse, evite o uso de repetições. Dentre as estratégias para evitar a repetição de termos ao longo do texto,
Há alguns elementos e técnicas que podem ser utilizados. Dentre elas, podem se destacar omissão. Omissão é quando você emite um termo, quando você retira esse termo. Vou dar um exemplo aqui. A cadeira quebrou. A cadeira quebrou e machucou a perna do Mário. Em vista disso, ele está me trazendo o sentido de que do acontecimento. E eu estou retomando o acontecimento e vou dar alguma explicação. Eu omiti o termo. Eu não vou repetir o acontecimento e explicar o que aconteceu. Eu omiti o termo, sabe? Eu dei uma resumida e fiz com que não houvesse uma repetição no termo, no meu texto, tá? Uso de pronomes. É sempre bom usar pronome, não tenham medo, tá? Eu sempre usava a mesma. Não tenham medo, usam ela, ele, dela, dele, sem medo, tá? Depois que eu vi isso da minha professora, sem medo, eu uso todos os pronomes que tem na hora que eu vou escrever. E tá tudo bem, não acontece nada, tá? Uso de sinônimos, hipônimos e hiperônimos. Pesquisem sempre, é muito bom pesquisar, vocês aprendem muito e automaticamente vocês se lembram do que vai acontecer depois, tá? Aqui é uma tabela, tá? Dos conectivos. Essa tabela é muito boa, eu gosto muito de usar ela. E todas as vezes que vocês precisarem, olhem ela, tá? Que é muito boa mesmo. E podem usar sem medo, né? Sabendo escolher o termo que vocês precisam usar. Bom, aqui é um resumão do texto do Enem, tá? Na introdução, o que fazer? Apresente sua tese, contexto histórico, contextualize o tema, escolha seu lado. Saiba o que você quer colocar no seu texto, que você vai defender, tá? Não fazer períodos muito longos, pluralidade de temas. Escolha uma tese, um assunto, um tema e fale sobre ele. Períodos muito longos são aquelas frases que não tem fim, que só tem fim no ponto final lá na quinta linha, tá? Que nem eu falei na primeira aula sobre isso. Desenvolvimento. O que fazer? Explicar as causas e consequências, construir argumentos sólidos. Tópico frasal. É a primeira frase que tem no texto que vai trazer um resumão de todas as suas ideias, de exemplos concretos, tá? Peguem coisas que existem, as coisas abstratas que estão presentes na realidade, tá bom? Evitem repetir informações, incoerência, tá? Não fuja do gênero do texto exigido pelo Enem. Faça um texto dissertativo, argumentativo, respeite os direitos humanos, ultrapasse o mínimo de linhas, que são 21 linhas, tá? Uma dica muito boa, para que seu texto fique bem completo. O título não é obrigatório, mas ele conta linhas, tá, gente? A conclusão. Faça a proposta de intervenção, responda aqueles itens que eu mostrei para vocês. O como, para quê, o que, quem e o detalhamento, não se esqueçam, tá? Não acrescentem informação nova. A única informação nova que vocês vão colocar é o detalhamento de algum dos elementos que constituem a proposta de intervenção, a conclusão. Aqui eu coloquei duas perguntas, ó. E uma sobre coesão e uma sobre coerência. E aí vocês podem responder e me mandar no e-mail que eu corrigi para vocês, tá? E, gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez por essa aula, por vocês terem ficado aqui até o final. Sempre que precisarem, me mande um e-mail que eu respondo a vocês. Se vocês quiserem meu número, me mande um e-mail e me peçam um número, que eu posso ajudar vocês nisso, tá? E é isso. Até a próxima aula, que vou dar continuidade, tem mais 2 aulas ainda. E é isso. Muito obrigada, de verdade, tá? Qualquer coisa eu tô aqui para ajudar vocês.